Forte terremoto no oceano ao norte do Ceará. A matéria é recente, quentinha, de 6 de setembro de 2020, foi nos enviada por vários inscritos. Eu selecionei 3 aqui e agradeço aos outros que também me mandaram a mesma matéria, mas selecionei os 3 primeiros. Marcelo Silva, fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Gadim Gadoso, um veterano aí nas dicas, e Leandro Falcão da Silva, também veterano. A terra tremeu no domingo passado com um sismo de 4,6 no interior da Bahia, o qual também fizemos matéria aqui. Agora foi outro terremoto, não é aquele mesmo, viu, meus caros irmãos? Aconteceu outro no leito do oceano, mas sem risco de tsunami, diz eles. As estações da rede sismográfica brasileira RSBR, operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, LabSIS UFRN, registraram neste domingo um tremor de magnitude 6,6 na dorsal mesoceânico no Oceano Atlântico. Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o epicentro do evento foi aproximadamente a 1.219 km ao norte-nordeste de Aracaru, no Ceará, e a 1.277 km a norte de Fortaleza. O evento foi registrado por todas as estações da RSBR, sendo as estações mais próximas a de Morrinhos, no Ceará. A rede alerta que, pela magnitude do tremor, é de se esperar que novos tremores, réplicas, continuem ocorrendo nas próximas horas, ou seja, réplicas, meus caros irmãos, tão fortes quanto esse, 6,6 na escala Richter. Quando a gente fala que algo muito estranho está acontecendo, é buraco aparecendo no mundo sem explicação, né? Os caras não sabem dizer o que foi. É fenômenos como esse acontecendo de uma forma em lugares que a gente nunca viu antes. A internet não foi inventada agora para só vir aparecer essas notícias desse tipo agora. Está aí há anos e a gente não ouvia falar disso. Literalmente isso não acontecia no nosso país. Sempre nos sentimos muito abençoados pela terra que a gente vive. O problema no Brasil sempre foi o quê? A corrupção, os políticos, os demandos dos senhores do mundo. Agora, a nossa terra sempre foi abençoada. Eu chegava a dizer aqui que essa era a terra prometida, que emana leite e mel. Só que isso tem mudado, meus caros irmãos. E a pergunta que fica é: o que é que está mudando o nosso clima dessa maneira? É terremotos, é ciclone bomba, é tempestades arrancando vidros, derrubando até casas. O que é que está acontecendo com o nosso país? Ira de Deus ou a influência dos donos do mundo? Essa é a pergunta que eu faço. Ainda mais quando a gente vê essa outra dica aqui do nosso irmão, do Rafael Pereira, que ele manda outra dica também, porque ao mesmo tempo que está acontecendo isso aqui no Brasil, olha como parece que o mundo está louco, o mundo enlouqueceu. Olha só, matéria de 6 de nove de 2020, ou seja, no mesmo dia que estava acontecendo aquilo lá no Ceará. No mesmo dia, tufão Heishin atinge o Japão com ventos e chuva fortes. Chegada do tufão neste domingo, dia 6, mesmo dia do Ceará, repito, derrubou a energia elétrica na ilha de Kyushu e tem potencial para causar deslizamento de terra e grandes inundações, dizem autoridades. Um poderoso tufão atingiu neste domingo, dia 6, o sul do Japão. Então, meus caros irmãos, ou é fim dos tempos, ou algo muito grande está sendo feito no nosso planeta e a gente não percebeu ainda. Continuando aqui, para a gente não perder o raciocínio, onde as autoridades alertaram a população para chuvas torrenciais e ventos violentos de tal intensidade que poderiam derrubar postes de energia e virar veículos. Que é isso, irmão? Que é isso? Será que ainda vão insistir que isso aqui é normal? Eu vou repetir aqui o que eles falaram, ó. De tal intensidade que poderiam derrubar postes de energia e virar veículos. Estamos falando de ventos. Ventos, meus irmãos. O tufão Heishin, classificado como grande e extremamente forte, levou as ordens de evacuação para mais de 3 milhões de habitantes, principalmente em Kyushu, uma das principais ilhas do Japão, onde a tempestade deveria chegar nas próximas horas. No entanto, o tufão enfraqueceu um pouco e, ao contrário das previsões anteriores, está se movendo para o oeste, distanciando-se do continente. Então parece uma coisa que nem eles mesmos sabem o que é. Eles fizeram a previsão que o negócio ia piorar, chegaram a evacuar 3 milhões de pessoas e aí a tempestade muda de lugar. Entende, meus irmãos? Algo muito estranho está acontecendo com o planeta. Eu não sei como é que a pessoa consegue argumentar, eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. E veja bem, não é eu critico, é eu não entendo. Como é que uma pessoa pode ver esse tipo de coisa acontecendo pelo mundo todo, um atrás do outro? Aqui você vê no mesmo dia que está acontecendo um terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter no mar do Ceará, coisa que a gente nunca viu. Ao mesmo tempo você escuta aqui falar de ventos que podem arrancar postes e levantar carro no Japão.
E ainda quando a gente aponta isso aqui, aí não, isso aí é teoria. Teoria de quê, irmão? Que são fatos. A gente está especulando aqui, se perguntando e não afirmando, se perguntando o que pode ser. Porque normal não é. Ou você olha para o lado espiritual, ou você começa a imaginar que aquelas antenas que a gente conhece como HAARP tem alguma coisa a ver com isso. Por que é um projeto tão secreto? Já começa por aí. Por que é tão secreto? Porque a gente não tem informações claras, limpas do que aquilo realmente faz. A gente sabe que aquilo já preocupou outros países pelo mundo, como a Rússia, por exemplo. E a preocupação deles, isso é oficial, a preocupação deles e de outros países, da Europa inclusive, era qual seria o efeito a longo prazo desses sinais sendo mandados para a nossa atmosfera o tempo todo. Eles queriam saber disso. Fizemos vídeos aqui, você procura no nosso canal, com as formações estranhas no nosso céu, as nuvens se abrindo, coisa bem esquisita mesmo, formações estranhas. Nós mostramos isso aqui, de pessoas que estavam ao redor daquelas áreas, porque se aproximar realmente você não pode. Quando a pessoa começa a entrar no território deles, já chega logo um carrinho com alguma autoridade e diz: olha, aqui é área proibida civil, você não pode se aproximar. É isso que acontece, e as pessoas de longe conseguiram fotografar, filmar alguns desses fenômenos, e nós mostramos nos nossos vídeos por aqui. Procure que você vai encontrar. E aí, coisas desse tipo acontecendo no mundo, e aquelas anteninhas lá trabalhando a todo vapor, a gente pergunta: será que não tem a ver? Não é uma afirmação, é uma pergunta. Perguntar não é crime, perguntar não ofende, a não ser que a pessoa deva. Eu vou continuar aqui com a matéria e preste bem atenção, ó. A Agência Meteorológica do Japão pediu aos habitantes a maior prudência diante de possíveis recordes de precipitações, ventos intensos e grandes ondas. A maior prudência diante de possíveis recordes de precipitações, ou seja, ventos recordes que nunca se viu antes, que vai bater todos os recordes. Tudo isso pode causar deslizamentos de terra ou mesmo inundações nas proximidades de grandes cursos de água, disse Yoshihisa Nakamoto, diretor da divisão de previsões da agência meteorológica. Conforme o tufão se aproxima de ilhas habitadas, seus ventos podem se tornar fortes e suficientes para derrubar postes de energia ou virar veículos, alertam os meteorologistas também, tá certo? Essa tarde a tempestade passou por um grupo de pequenas ilhas perto de Kyushu. Imagens da imprensa local mostram árvores curvadas sob a força do vento, bem como importantes torrentes de água. Às 22 horas, no horário de Brasília, do dia 6 de 9 de 2020, 6 de setembro de 2020, Heishin estava a 90 km a oeste da cidade de Makurazaki, com rajadas de vento de 216 km por hora. A tempestade forçou a suspensão de 550 voos e perturbou o tráfego ferroviário. Nos próximos dias, a tempestade deve avançar para o norte e passar pela costa oeste de Kyushu, atingindo a península coreana na manhã desta segunda-feira, dia 7 de setembro, de acordo com a agência meteorológica. O primeiro-ministro Shinzo Abe, que organizou uma reunião para estudar as medidas a serem tomadas, alertou para os riscos de enchentes e deslizamento de terra e pediu muita prudência. Cerca de 2,5 milhões de pessoas, de residentes de Kyushu, foram chamadas a deixar suas casas, especialmente em Kagoshima e Miyazaki, a cidade vizinha. Em todo o país, ordens de evacuação foram lançadas para cerca de 3,5 milhões de pessoas, de acordo com a televisão pública NHK. Em vez de se instalar em escolas e centros destinados a esses casos, alguns moradores preferiram se refugiar em hotéis para tentar reduzir os riscos de contágio do Sungamonga, segundo a mídia local. Moro perto de um rio e espero estar em um lugar seguro, mas sem esquecer o Sungamonga, explicou uma moradora de Miyazaki, a NHK, após encontrar refúgio com sua família em um hotel. A guarda costeira teve de interromper as operações de busca da tripulação de um navio que naufragou e que pediu ajuda na quarta-feira perto da ilha de Amane-Oshima, atingida pelo primeiro tufão Maizaki. Enquanto isso, os barcos patrulha continuam no mar para retornar às buscas assim que o tufão Heishin deixar a região, disse um funcionário AFP. Então, meus irmãos, esse finalzinho da matéria eu achei muito boa e muito interessante, porque até eu, né, diante desses problemas, a gente até esquece o problema terrível que a gente está enfrentando. E de fato, parece o apocalipse, parece o Armagedon. A gente nem se recupera de um problema e já aparece outro tão terrível quanto, e de todas as maneiras que a gente pensa. Aqui no nosso país, você vê as pessoas desempregadas, ganhando cada vez menos dinheiro, e as coisas ficando mais caras. Já não é mais segredo para ninguém, nem eles mesmos mais escondem, que a cesta básica aumentou o preço. E a gente já alertava isso aqui, só quem morasse em uma ilha deserta para não sentir. Porque você ia comprar um queijinho, um pouquinho de presunto, pão, fubá e tudo mais caro.
Embora eles negassem e negam até hoje, não, a inflação está congelada, mas os preços continuam subindo diariamente. Então onde é que a gente vai parar dessa forma? Perdendo o poder aquisitivo, acontecendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Família, é preciso uma conscientização da população quanto antes, e é preciso a gente orar muito a Deus para que Ele afaste de nós esses males. Porque esse ano de 2020 não tá fácil, irmãos. Não tá nada fácil. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas a gente vai voltar com assuntos desse tipo e continuar com o nosso raciocínio, porque infelizmente você ouviu na própria matéria deles, esses últimos fenômenos não são de fato os últimos. Vai acontecer muito mais, tanto na matéria que a gente viu do Ceará, como na matéria que a gente viu agora do Japão. Eles mesmos, os profissionais, estão dizendo que vem muito mais por aí. Eles estão falando que a tendência é piorar. Entende, irmãos? Então, infelizmente, a gente vai voltar com esse assunto aqui logo mais, assim que acontecer. Então, eu agradeço muito a vocês. Peço que vocês realmente orem pelo nosso país, pelo nosso mundo, né? Que Deus se compadeça da humanidade e que nos livre desse mal. Só Ele mesmo para nos salvar, irmãos. Porque a situação tem realmente ficado difícil, ainda mais com os líderes que a gente tem aí. Então, fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.